Mateus 22, 34 ao 40, diz a palavra do Senhor assim: Entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar ao Senhor. Pai, ilumina-nos mente e coração. Somos pequenos para a sublimidade da tua palavra e o nosso coração muito egoísta, Pai, para aprendermos coisas tão maravilhosas de um Deus tão perfeito e tão bom. Mas move os nossos corações no sentido de desejarmos ardentemente transformar por obra aquilo que entendemos a tua vontade. Abre o nosso entendimento para que possamos entender o recado do Senhor para nós essa noite e entendemos o texto sagrado. Nós não somos merecedores dessa bênção, mas tudo que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, você na passagem do ano vai ver várias pessoas te dando conselho de qual o investimento você deve fazer para o próximo ano. Que há muita gente que quer ficar rico, eu vou começar a base de uma fortuna. Daí não faltam aqueles conselheiros que vão te dizer o melhor investimento. E alguns poderão até aconselhar você, e tem gente que faz isso, aí você investir numa moeda estrangeira. Porque algumas moedas como a libra, o dólar americano, o dólar canadense, são mais valorizados que o Brasil, o euro, bem mais valorizados, né? A nossa moeda ainda é uma moeda forte em comparação com outros países, principalmente da América Latina, mas ela é uma moeda fraca perto das grandes potências, graças às crises que vivemos nos anos anteriores. Então, investir, guardar tesouro, e se você guardar uma moeda que se valorize de outro reino, né, isso pode significar algum ganho. Porém, queridos, o Senhor Jesus Cristo, aqui nesse texto, nos dá uma instrução sobre o que nós devemos realmente investir. O que é moeda de valor? Porque, por mais se você investir em imóvel, se você investir, seja lá no que for, em letras de câmbios, em alguma coisa nesse sentido, em alguns valores que o próprio governo muitas vezes oferece a você, nada disso você vai poder levar se 2019 for o ano que Jesus vai te chamar. O ano que a sua caminhada termina. E o próprio Jesus diz para muitas pessoas que vieram atrás dele, porque ele multiplicou pães, então as pessoas tinham que comer. É evidente, não iam ter que pagar nem trabalhar por aquela comida, pelo menos aquele dia em que Jesus lhes deu o que comer. E daí procuraram ele por isso. E ele, sabendo o que estava no coração, disse: vocês me procuraram, não foi porque vocês creram em mim, procuraram porque eu dei pão e vocês encheram a barriga. E aí Jesus então diz: trabalhem não pela comida que perece, mas por aquela que dura para a eternidade. Então, qual que é a moeda no reino de Deus? Que tipo de trabalho eu posso fazer que vai acumular recompensa para mim diante do Senhor? Porque o Senhor é para sempre, essa terra não. É daí que Jesus vem nos dar essa palavra. Que no fundo as pessoas estão muito mais preocupadas com seus problemas circunstanciais, com suas situações de agora, e estão pouco preocupadas com a sua eternidade. Daí Jesus tanto nos ensina, como o Salmo 119 diz, é tanto lâmpada para os nossos pés, para eu saber um passo atrás do outro, onde eu devo pisar, de forma que eu não me machuque,
como também é luz para o meu caminho, para saber para onde eu estou caminhando. Porque pouco adianta eu andar e não me machucar e ficar andando em círculos. É por isso que o Salmo 119 diz que as Escrituras são lâmpada para os pés, te iluminando a cada passo, aonde você deve pisar, e também é luz para o seu caminho, dizendo a direção em que você deve ir. Que bom que Deus nos dá, por completo, toda a instrução que precisarmos. E aqui, exatamente, é um período assim. Algumas pessoas se aproximam de Jesus para lhe perguntar. Há um grupo que procura Jesus para fazer pergunta porque discordam da posição escatológica de Jesus. Escatológico fala das últimas coisas. Então, do fim do mundo, o que vai acontecer da ressurreição? Então, alguns aproximam de Jesus para fazer uma pergunta. Ainda que a intenção pode ser ruim, pode ser só tentar derrubar a tese de Jesus, colocar Jesus em contradição, deixar Jesus sem resposta, ainda assim, os saduceus deram uma grande contribuição para nós. E não deixa de ser uma pergunta honesta, porque fala da nossa existência. Sobre a ressurreição. Antes deles, tiveram alguns perguntando se era justo pagar imposto para César, que é uma coisa bem corriqueira. Então, pessoas só negavam impostos para o Império Romano, e se tivessem o aval de Jesus, sentiriam-se muito mais tranquila. E aí perguntam para Jesus, nós somos judeus, é lícito pagar imposto a César? E nós aprendemos aqui na escola dominical, quem falta, eu não falto. Quando eu posso, eu estou aqui. E na escola dominical, aqui da Monte Sião, eu aprendi que o domínio romano sobre os hebreus não se deu de forma imposta. Os hebreus solicitaram que os romanos dessem cobertura, proteção e organização para o seu reino. Então eles pediram a Pax Romana, eles pediram o domínio de Roma. Daí, agora alguns dizem, não é lícito porque eles são pagãos, são gentios, vivem em orgias, é um povo pecador, e nós vamos pagar imposto para eles? Daí Jesus simplesmente tinha que responder. Se Jesus dissesse para não dar a moeda, ele seria acusado de estar pregando contra César, de ser um insubmisso ao Império Romano, poderia ser preso, ser acusado de sedição. Jesus, por outro lado, manda trazer uma moeda e trouxeram. Ele perguntou, de quem que é o rosto que está aqui, impresso na moeda? De quem é a inscrição e de quem que é a efígie que está aqui? Eles disseram, de César. Ele falou, então deem para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus é de uma sabedoria, porque se o hebreu não quer pagar imposto a César, parem de usar a moeda. Parem de usufruir do que está sendo dado a eles. Mas enquanto o próprio hebreu se usufrui das boas estradas, da segurança que a Pax Romana trouxe, por que não pagar por isso? No fundo, eles queriam uma desculpa ou para prender Jesus, ou para colocá-lo numa situação difícil, ou simplesmente para pagar menos impostos. Agora nós temos uma pergunta que, essa sim, tem um aspecto existencial, não é uma mera solução de problema circunstancial como eram os impostos, mas mesmo assim diz respeito a nós. O saduceu vivia em conflito com os fariseus, porque dentro do judaísmo tinha essas duas principais divisões, e nós ainda ouvimos na Bíblia sobre os zelotes, e fora da Bíblia somos informados sobre os essênios. Então havia 4 divisões. Só para fazer um paralelo, para ficar mais fácil, os irmãos sabem, há somente uma igreja católica, mas nós temos dentro dela correntes da teologia da libertação, que seriam os zelotes, temos o contrário a esse, que é a família, o Estado, a defesa da família, defesa do Estado e defesa do trabalho. E nós temos também os carismáticos, que são os pentecostais católicos. Então, uma mesma religião tem várias crenças dentro. O judaísmo era um pouco assim. Desconfia-se que os saduceus não acreditavam nos profetas. Eles não tinham os profetas como livros sagrados, somente os livros de Moisés. Liam os profetas, mas não tinham assim todo esse apreço que os fariseus tinham.
e por isso eram tão errados. Então fazem uma pergunta para Jesus sobre a ressurreição, achando que Jesus ia ficar sem resposta. E Jesus lhes deu uma resposta que foi bastante dura, foi bastante contundente, bastante sábia, a tal ponto que os fariseus disseram: olha, se ele fez calar os saduceus, se a gente desacreditar Jesus, nós vamos ganhar prestígio com o povo. Porque aquele que calou os saduceus, que pôs os saduceus no seu lugar, perdeu para nós. Então fazem um congresso com Jesus ali, um conselho, e um deles faz a pergunta para experimentar Jesus. Quais são os maiores mandamentos? Que é uma pergunta básica para o hebreu, já que a lei, na ótica judaica, é composta de 613 mandamentos. Quais deles são os principais? Tem algum no qual eu estou cumprindo a lei inteira? É daí que vem, e Jesus então dá uma resposta a eles, que você já leu na Bíblia o livro de Atos dos Apóstolos, falar de uma grande celebridade entre os judeus, entre os fariseus especialmente, que era um homem chamado Gamaliel. Essa resposta que Jesus dá tem registros judaicos que foi dada por Gamaliel. Foi dada por Gamaliel a um soldado romano. O soldado romano, zombando de Gamaliel, disse o seguinte: eu me converto ao judaísmo e ao seu Deus se você, apoiado no pé esquerdo, me falar toda a lei. Então Gamaliel ficou no seu pé esquerdo, equilibrando, e disse: ama teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a tua força. E ainda, apoiado no pé esquerdo, disse: ama teu próximo como a ti mesmo. O restante é só explicações. E aí então ele dizem que essa palavra sábia, e os judeus têm muitos sábios entre eles, e o avô de Gamaliel, um rabino chamado Rabino Hillel, foi quem disse essas coisas. Gamaliel foi um líder judaico, que a gente vê em Atos dos Apóstolos, era neto do Rabino Hillel, que é exatamente que disse esse mandamento. E Jesus, se você fosse colocar Jesus numa das seitas do judaísmo, a teologia que Jesus acreditava era dos fariseus. Jesus é duro com os fariseus porque considera o potencial que eles tinham. Estavam corretos na interpretação da Escritura e tudo mais, mas estavam errados com o seu excessivo rigor do cumprimento de alguns mandamentos e negligência de outros. Você vai ver isso em Mateus 23, o próximo capítulo. Ele fala que os fariseus eram homens importantes, que você devia fazer o que eles mandavam, mas não deviam imitar o comportamento, porque eles falavam e não viviam. Para os fariseus que ele diz que davam dízimo das plantinhas menores, mas não tinham fé, justiça nem misericórdia no coração. Jesus recrimina dos fariseus é isso. Seria, vamos dizer assim, numa linguagem, a prática dele, a praxis deles era condenada por Jesus, mas não a teologia, basicamente. Então Jesus responde a eles sobre isso, dizendo que o mandamento maior é amar a Deus. E o segundo, mais importante, é amar o teu próximo. Quem cumpriu esses dois? Cumpriu a lei. Dele depende toda a lei e os profetas, diz o Senhor Jesus, em perfeita consonância com os registros judaicos sobre o avô de Gamaliel. A Rabino Hillel havia dito. Então Jesus responde com perfeição o que foi dito. Em outro evangelho ele é perguntado do mesmo assunto. Qual é o maior dos mandamentos? Acho que foi aqui mesmo no capítulo 13. E Jesus responde para ele: o que diz a lei? Olha, se um mestre do judaísmo virasse para Jesus e dissesse: não sei, ele ia passar vergonha. Como é que ele não sabia os preceitos principais da lei? Então Jesus foi muito sábio, o que Jesus diz para eles com essas palavras. O que diz a lei? Ele responde, falou: então, muito bem, se você sabe, faz e você vai viver. Aqui para esses homens, Jesus vai muito educadamente, como sempre fazia, dizer que disso depende toda a lei e os profetas. Jesus respondeu foi perfeito na sua resposta, indicando aquilo que é o principal. Mas aqui nós aprendemos que o fariseu devia procurar uma nova vida. Quem não estava vivendo esses mandamentos estava deixando de cumprir os preceitos principais da lei. Pouco importava se guardavam o sábado, se levavam animais para sacrifício,
Se não cumprisse esse mandamento, nada teria valor. Quero lembrar os irmãos que quando Jesus foi crucificado, e a maioria que condenou Jesus foram de fariseus, Jesus foi, aliás, os crucificados foram procurados pelos soldados na cruz para terem as suas pernas quebradas, para não violar o sábado, porque se entrasse o sábado e eles fazendo esforço de pendurado na cruz, desobedeciam o mandamento. Quer dizer, eles tinham a capacidade de tentar cumprir a lei nos crucificados, porém não se importaram, não tiveram escrúpulos de levantar falso testemunho ou de mudar o processo de Jesus a caminho de Pilatos. Então, cheio de tramóias, cheio de jeitinho para consertar as coisas, para fazer do jeito que eles queriam. Esse tipo de gente não interessa para Deus. Vamos andar na verdade, é o que está sendo dito. Mas aí Jesus nos mostra em que eu devo investir a minha vida, em que você deve investir sua vida. O melhor investimento que você pode fazer, porque senão você está desperdiçando um capital extraordinário que você tem, que é a capacidade de amar. A gente vai amar. Eu conheci uma senhora, um casal, na verdade, que por conveniência deles decidiram não ter filhos, para ficarem mais livres. E de repente eu vi esse casal adotando os jovens da igreja, pagando cursos, faculdades, porque o instinto maternal estava na mulher e o instinto paternal estava no pai, e eles acabaram amando o filho dos outros, porque eles não tinham. O homem era muito bem sucedido, a mulher também, com a ajuda do seu marido, conseguiu montar uma empresa, tinham muito dinheiro, mas não tinham filho em quem investir. Então investiam no filho dos outros, porque o amor estava ali. Potencial para amar nós temos, só que a gente acha que não vale a pena investir. E aqui Jesus então nos mostra que o primeiro investimento você tem que investir na sua relação com Deus. Não sabemos relacionar com Deus como devemos. A intensidade e a projeção em termos de tempo desse amor está expresso no mandamento, quando diz que devo amar de todo o coração. Né? O termo usado por Mateus aqui foi cardia, que aí vem cardíaco, tanto que a gente conhece na nossa língua, mas é assim que o grego falava coração, cardia, de todo o seu coração, de toda a sua alma. A palavra para alma aqui é psique, de onde saiu o nosso vocábulo psicologia. Então, o que está sendo dito é que eu tenho que amar enquanto eu tiver vida, ou seja, de toda a minha alma. Enquanto a minha alma existir, eu devo amar de alma o Senhor, com a minha alma. Esse é o instrumento de amar. E nós fomos feitos almas viventes. A sua alma nunca vai ser destruída. Como eu posso dizer, sem ter menor dúvida, que a alma de Eliseu, a alma do profeta Davi, o rei Davi, a alma desses patriarcas foi preservada, ela ainda está existindo. Porque a alma é sopro de Deus, portanto ela é eterna. Deus soprou nas narinas do homem, então nem a alma que você tem dentro de você, que por causa da alma até produz assinaturas e tal, etc. Há uma identidade. Nem essa alma é sua. Deus soprou na narina de Adão e Adão transmitiu para os seus filhos. Portanto, até a alma que você tem é de Deus. E aí está dizendo para amar Deus de toda a alma, ou seja, enquanto a sua alma existir, eternidade. Mas também nos é dito que amar a Deus de todo o coração, de toda a profundidade, de todo o seu interior. E uma coisa mais é dita, amar também de toda a sua força, conforme foi dito aqui, de tudo que você tem. Você é forte financeiramente, você é abundante, você é fraco, não importa. Ame a Deus com toda a força que você tiver. E esse é um bom investimento, de você consertar a sua relação com Deus. Como é que você se relaciona com Ele? Porque é com Ele que importa. Nós queremos melhorar as nossas relações humanas. Nós queremos melhorar nossas relações, esposa com marido e tal, etc., sem corrigir. Sabe o que isso vai garantir? Relação com o país. Vou ser um bom cidadão, vou votar num bom presidente. Se você continuar corrompido, o que isso vai adiantar? Eu quero até te dizer mais. O máximo que isso vai trazer para você é uma vida um pouco mais estável, mais postos de saúde, mais escolas,
Mas nenhum partido pode te dar a vida eterna. E nem tem o caminho para te instruir. Portanto, estar bem com Deus é o mais importante. Conforme eu usei de manhã, eu quero usar a mesma ilustração, porque eu acho que ela é bastante útil para nós aqui. Os ecologistas dizem que nós devemos salvar a nossa casa, acabar com a emissão, a poluição, acabar com extermínios de animais que estão em extinção, com morte de animais, né? Aquela burrice que alguns têm de considerar afrodisíaco o pó que é feito do chifre do rinoceronte. Aí os africanos agora, que querem preservar, estão cortando o chifre. Eles precisam daquilo, faz parte deles para uma luta, para o chefe da tribo dos rinocerontes poder se estabelecer. Eles não têm defesa, porque agora estão cortando os chifres para que eles não sejam mortos. Que mundo maluco é esse que a gente vive? Que a gente mutila o animal para salvar a vida dele. Só porque tem gente por aí que tem a crendice de que aquele pó é afrodisíaco, é remédio. Então, com essa tolice, e a medicina diz que aquilo não tem propriedade nenhuma, medicinal, por causa disso estão dizendo, vamos salvar o nosso planeta, porque é a nossa casa. Tudo bem, só que essa casa não é nossa. O cientista mais velho que tiver por aí deve ter os seus 90, 100 anos de idade, deve estar até aposentado. Não foram eles que criaram o mundo, eles nasceram, o mundo já existia. Esse texto, essas palavras de Jesus, Mateus escreveu isso lá por volta do ano 80. E Jesus viveu aqui, deve ter dito isso por volta do ano 30. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, se o mundo já tem tudo isso de idade, ele não é nosso. É sim, o planeta Terra é a nossa única casa, não tem outro lugar que podemos habitar. Mas não significa que ele é nosso. Só significa que nós precisamos dele. Então Deus te pega, te põe na casa dele, te veste com roupas, te dá um trabalho, te dá comida, você tem um salário, ele te dá uma civilização, te dá educação. E aí você pergunta para Deus, o Senhor está fazendo muito por mim? O que o Senhor quer em troca? E a resposta de Deus é essa, eu quero que você me ame. Esse é o maior dos mandamentos. Se você passar por essa vida sem descobrir o que é amar a Deus, você desperdiçou o seu tempo, desperdiçou comida, desperdiçou uma vida inteira. Porque amar a Deus é a obrigação do homem. Essa história de que no coração ninguém manda, isso é mentira. É claro que a gente manda no coração. Se não fosse assim, Deus não tinha dado um mandamento. Eu tenho e você tem a obrigação de amar a Deus. De amá-lo com toda a minha força, toda a minha alma, de ser capaz de morrer por ele. Então isso é o primeiro que você tem que pensar, e a gente volta a esse assunto no finzinho da mensagem. Mas há um outro mandamento que é dado, e por incrível que pareça, é um único mandamento. Ele só muda de intensidade, ele só muda de padrão, dependendo de onde ele estiver direcionado. Se você quiser reconciliar, quiser refazer sua relação com Deus, então você precisa agora determinar uma mudança na sua rotina, baseado no fato de que você tem que amar a Deus com toda a tua força, com todo o seu dinheiro, com toda a sua alma, com tudo que você tiver. Tudo é dele. Ame a Deus assim, ou então você não cumpre o mandamento. Mas quando ele se direciona, continua sendo o amor o maior mandamento. Mas só que para o homem tem que ser no mínimo como eu amo a mim mesmo. Jesus deu uma lei interessante, ele explicando a lei, ele diz, tudo quando você quiser que os outros te façam, faça eles primeiro. Se você usar esse mandamento, você está cumprindo a lei. Considere o outro, ame o outro. Ele não diz para amar só aqueles que merecem. Ele disse isso aqui. Se você disser, fulano não merece o meu amor. Alguma esposa pode pensar do marido, ele não merece que eu o ame, que eu me sacrifique por ele. E talvez algum marido pense isso da sua esposa. Jesus não falou nada de merecimento. Ele diz, ama como você mesmo. Quem é meu próximo? Numa parábola ele explica, é todo aquele que Deus colocar no meu caminho. Eu estou a caminho, a minha vida são passos que eu estou dando.
Então, no momento em que Deus coloca alguém no meu caminho, é para eu amá-lo com toda a força do meu coração, no sentido de amá-lo no mínimo, como eu amo a mim mesmo. E quando se trata da igreja, porque a igreja é aquela que revoluciona o mundo, que muda os padrões errados no mundo e corrige o mundo por encontro com Deus, quando se trata de igreja, Jesus disse: eu vou dar um novo mandamento para vocês, falou para os discípulos. Nisto as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então existe um amor exigido na lei e o amor exigido do coração do cristão. Eles são diferentes. O amor da lei, João Batista explica. Pessoas vinham ser batizadas por João e diziam, soldados diziam: o que nós devemos fazer agora que nós fomos batizados? João Batista dizia: contentem com o seu soldo, não aceitem suborno, não pratiquem injustiça. E ainda disse para as outras pessoas: se você tem 2 túnicas e o seu irmão, seu próximo, não tiver nenhuma, não deixa ele passar frio, não, dá uma para ela. O novo mandamento de Jesus diz para amar como ele amou, ou seja, se eu tiver somente uma túnica, eu vou ficar passando frio. Lembre-se que Jerusalém era uma cidade fria, tanto que o rei Herodes construiu para ele, ele gostava de construir, viu? O rei Herodes não era bom rei não, mas o que ele construía? Ele construiu uma casa de veraneio perto de Jericó, que era mais baixa. Jerusalém era alta e Jericó é baixa. Ele faz uma casa, a casa de inverno, porque quando havia frio em Jerusalém, ele descia para lá. Então era rigoroso o inverno em Jerusalém. E aí, se João Batista disse para você dar uma túnica e ficar com a outra, Jesus diz para você dar a sua túnica para quem não tem. E você pode achar até que isso é um exagero, mas quem recebe essa túnica não vai achar de jeito nenhum. Quem receber essa roupa para vestir. Então ele diz para que amemos como ele nos amou. Esse é o novo mandamento do cristão. E a igreja tem que se amar assim. Tá? Mas vejam só, invista no seu amor a Deus. Isso significa investa tudo que você tem, tudo que você é, tudo é dele. E com respeito ao teu irmão, no mínimo, como você investiria em si mesmo? O que você quer para si mesmo, queira para eles. Porque é curioso, queridos, nós vivemos um tempo em que nós temos... eu falo isso porque eu não sou dessa geração, não, pelo menos no começo eu ainda estou vivendo, não sei por quanto tempo ainda, mas há coisas estranhíssimas que acontecem. Eu vejo pessoas que tratam animais como se fossem gente, mas não tem força para dar carinho para um ser humano. Então tratam mal pessoas, mas os bichos são muito bem tratados. Isso é uma discrepância, porque aqui está falando de gente. Jesus diz para amar o próximo, e o próximo é o ser humano, é o vizinho. Literalmente aqui, amar o seu vizinho. Então, Jesus não manda a gente amar a humanidade. Não tem um mandamento na Bíblia que diz que você deve amar o ser humano. Ama aquele que passar no seu caminho. Igual a história do samaritano, foi para explicar, a parábola do samaritano, foi para explicar o que é um próximo. Próximo foi o samaritano que, vendo o sujeito que foi assaltado todo ferido, precisando de socorro, aquele homem prestou socorro ao judeu que estava surrado. Mas os irmãos de raça dele, os judeus que passaram por ele, passaram de longe para não se envolver, para fazer de conta que não o viram. Mas o samaritano cuidou dele, pôs numa pensão, ainda deu dinheiro para o homem da pensão, dizendo: se ele precisar de mais coisa, depois eu pago, mas isso aqui é para outras despesas dele. Quem é o próximo do homem que foi assaltado? Eles disseram: aquele que o socorreu. Exatamente. Quem Deus puser no seu caminho é o seu próximo. E aqui diz para amar, Jesus vai mais além. Se Deus puser o seu inimigo no seu caminho, você deve amar. É uma lei do Antigo Testamento. Se você visse o teu inimigo com a mula empacada, sem poder levar a carga dele, vai lá e ajuda ele. Ou a desempacar a mula ou carrega o peso junto com ele.
mas você não vai fazer de conta que não viu. Ajuda o teu próximo, mesmo que ele seja o teu inimigo. Se Deus pôs no seu caminho, ajuda-o. Se merece ou não merece, isso não te convém. Você também não merecia e Deus te amou. Você não merece estar vivo e Ele te conserva vivo. É por isso que Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, perdoai-vos também. No mesmo texto que nosso irmãozinho leu aqui, de Colossenses 3. Então, que seus olhos estejam atentos. É aí que você precisa investir, nos outros, não em si mesmo. Não invista em si mesmo. Não faça projetos, que o mundo está dizendo para você exatamente isso. Cuide de você. E diga para o mundo, não, eu vou cuidar dos outros, porque de mim Deus cuidará. Essa que tem que ser a nossa palavra. E você pode perguntar, pastor, mas onde a gente acha amor? Que a Bíblia manda amar. Como que eu consigo aprender a amar os outros? É simples. Havia uma pessoa que tinha problema com vícios e queria se libertar e procurou um colega meu, um pastor, e o conselho que ele deu foi interessante. Ele diz, olha, você quer vitória sobre o seu pecado? Eu falei, quero. Então faz o seguinte, 3 coisas você precisa trazer para a sua vida. Igreja, Bíblia e oração. Não tem ninguém que tenha uma vida de orar sempre e falar com Deus todo dia, toda vez que puder. Ninguém que leia as Escrituras com frequência. E ninguém que venha à igreja comungar com seus irmãos, que não seja transformado, que não seja vitorioso. O problema é que nós colocamos essas coisas como supérfluas, como meros costumes cristãos. E aí não fazem parte da nossa rotina. Você precisa exatamente disso. Então, fazendo uma colocação, uma senhora aqui, que era membro da Monte Sião, que eu conheci quando fui fazer palestra lá em Avaré, estava fazendo uma palestra, e essa senhora se apresentou como alguém que foi convertida, batizada aqui na Monte Sião, e hoje está lá servindo ao Senhor na igreja presbiteriana de lá. E ela fez uma pergunta que realmente, eu acho que é difícil você achar alguém que seja tão coerente, que tenha uma pergunta tão pertinente como ela fez. Ela ouviu a palestra que eu fiz e disse, pastor, a gente vai em congresso, a gente escuta lá Hernandes Dias Lopes, escuta Nicodemos, a gente vai, escuta palestra, vai em acampamento da igreja, vai em congresso, quanto sermão a gente escuta bom, por que a nossa vida não muda? De fazer até oração e pedir para mudar de vida, já fiz, mas a nossa vida, nosso dia a dia não apresenta aquele sermão que você gostou tanto. Realmente foi uma pergunta muito boa. E eu disse, olha, eu não tenho resposta para isso assim de imediato, mas o que eu posso pensar é que o evangelho tem que afetar a sua rotina. Se eu vou num congresso e descubro o que eu tenho que mudar na minha rotina, eu tenho que mudar mesmo. Se está faltando leitura da Bíblia, eu tenho que ler mais a Bíblia. Se eu estou indo pouco à igreja, só vou no domingo à noite, eu tenho que mudar isso. A menos que eu seja impossibilitado, aí eu compenso com leitura e oração em casa. Mas a comunhão dos irmãos é extremamente importante. É instrumento do Espírito Santo. E Jesus nos dá uma igreja como bênção e nós dizemos que ela é supérflua, que ela é vamos dizer, um item burocrático que a gente tem que fazer para entrar no céu. A igreja é muito mais que isso, querido. Os nossos professores, que ainda não ganharam posse, se esforçam muito, eu sei disso, pesquisando e preparando uma aula, e aí você não vem. Ou você acha que Deus não vai te cobrar isso? Porque se você não vier porque tem um bom motivo, amém. Eu sei pessoas que realmente não podem. Sei pessoas que são doentes ou que são muito idosas para se vir até aqui. Nós temos que compensar esses irmãos que não têm tido a presença constante na igreja por motivos de saúde ou outro qualquer. Mas se você não tem nenhum motivo justificável, então pense que Deus vai te cobrar isso, porque a igreja continua fazendo sua tarefa, o seu trabalho. Então fique atento a isso. Bom, então, encerrando, nós podemos nos perguntar o que é que se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Que é isso que o mundo diria. Se você falar assim, entrega tudo, mas e daí? Eu vou ficar com o quê?
O que sobra para mim? Se eu não cuidar de mim mesmo, quem é que vai cuidar? A resposta vem na própria Bíblia. Romanos, finalzinho do capítulo 8, o apóstolo Paulo nos diz: aquele que não poupou seu filho, por amor de vós, não vos dará graciosamente, de graça, todas as coisas? Essa é que é a resposta que o Senhor Jesus nos está dando. Você precisa fazer essa experiência de se entregar totalmente, porque tudo que há em você é de Deus. Por que você toma para si? Por que essa nossa insistência em sermos senhores de nós mesmos, quando temos feito um péssimo trabalho? Então você quer um 2019 produtivo? Ame a Deus e ame o teu próximo. O que está faltando é amor. Não é inteligência para investir. Não é guardarmos mais, não é trabalharmos mais. O que está faltando é o espírito de serviço. Servir a Deus e servir a meu irmão. Isso faz muita falta no mundo. E muito em breve, tudo isso aqui vai passar. Esteja pronto, com o coração pronto. Porque muito em breve veremos o Senhor. E aí, é bom que você esteja pronto para esse encontro. Vou convidar a igreja que fique de pé. Vamos fazer uma oração.